seus resultados e começar uma jornada ESG. E se você ainda não sabe muito bem o que é esse termo, hoje, então, estamos aqui para desvendar também como que isso pode ajudar a sua organização, colocar na prática e também impactar cada vez mais nos seus resultados. Hoje, nosso encontro vai ser bem focado nisso, como o ESG pode alavancar seus resultados, tá bom? Enquanto estamos recebendo as pessoas, a gente vai esperar aqui uns 5 minutinhos, o pessoal ir chegando. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat qual que é o nome de vocês e também qual que é a empresa que vocês estão, né? Quem vocês estão representando hoje, tá bom? Coloquem aqui no chat que eu quero conhecer vocês, conhecer quem são vocês. Maurício da CACB, olha só. A Josiane está aqui com a gente também. Coloquem aqui no chat. Janaína, da Dani Fernandes. Boa noite, Janaína. Maravilha. Sou a Josiane, trabalho na empresa Mediar e Assistência de Saúde. Hoje sou também massoterapeuta. Olha, que bacana. Temos uma massoterapeuta por aqui. A Cíntia, da BF Logistics. Oi, Cíntia, tudo bom? Oi, Bruna, tudo bem? Que bom te ver por aqui, viu? Estamos aí, né? Vamos ver se a gente consegue seguir o nosso projeto. Olha, vou te falar que com a surpresa de hoje, eu acho que vai conseguir, viu? Com a surpresa de hoje, estou bem positiva. Acho que com o que a gente vai anunciar hoje, só quem não quer mesmo que não vai fazer, porque é a oportunidade. Ah, que bom. Exatamente. Olha, a gente está gravando esse encontro, então vocês também vão poder reassistir, compartilhar com os colegas, né? Que também vocês sentem que é importante ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Então vai ser muito importante. Hoje a gente também vai contar aqui com a participação de vocês nesse momento, tá? Quem ainda não colocou aqui no chat, coloque aqui seu nome, a empresa, que queremos conhecer vocês, tá? A gente sabe que por trás de uma telinha existem pessoas, então é muito mais importante a gente se conectar, conhecer vocês, né? Que isso é muito legal, inclusive fazer benchmarkings, né? Quem sabe a gente já vai se conectando, sabendo aí onde cada um está trabalhando. Acho que eu posso até ir mandando aqui no chat o link da nossa comunidade ESG, que o pessoal também já vai entrando, a gente consegue ir conversando por lá, porque hoje mesmo o pessoal estava pedindo benchmark lá, querendo marcar, conhecer o pessoal. Boa, Carol. Tô vendo aqui também Josiane. Oi, Josiane, boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, uma grande alegria, né, para poder aprender um pouco mais e a gente estar junto aí trocando conhecimento. Muito obrigada. Ai, você tocou num assunto muito importante. Gente, levantem a mão aqui quem já ouviu falar no que é o ESG. Se vocês já ouviram falar nesse tema. Quem não ouviu falar, fiquem com a mão abaixada. 4 pessoas. A Nádia está aqui, nossa consultora também. Oi, Nádia, boa noite. Sete pessoas. Então, de 7 pessoas aí, mais ou menos, temos aí pessoas que conhecem, já ouviram falar desse tema do ESG. Maravilha, gente. Isso, a Carol colocou aqui no chat o link da nossa comunidade, então, para quem não sabe, né, a gente vai se apresentar, nós somos aqui a Great People ESG, e nós temos hoje uma comunidade simples e acessível que tem esse objetivo de fato, democratizar e tornar esse assunto cada vez mais prático, mais acessível para as pessoas. Então, lá a gente divulga dicas práticas, né, cases de mercado, notícias comentadas, e também a gente fomenta uma rede de troca de conhecimento, de experiência muito bacana. Né? Então, inclusive, eventos como esse a gente também divulga na comunidade para que vocês possam cada vez mais se capacitar e estar pertinho da gente, acompanhar esse nosso grande objetivo e fazer parte dele também, de tornar o ESG simples e acessível, tá bom? Bom, então já demos nossos primeiros minutinhos, então eu quero chamar para começar esse grande evento, para receber vocês com
muito carinho nesse encontro de hoje, o Maurício, coordenador de Relações Internacionais da CACB. Olá, Maurício, boa noite. Oi. Boa noite, gente. Bruna, tá animada, Bruna? Espero que você mantenha essa animação, 120 minutos. Muito bom. Pessoal, muito boa noite. Agradecemos aí mais uma vez pelo interesse de vocês todos que estão se achegando aqui à nossa atividade. A CACB é a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Nós estamos em 27 estados brasileiros, obviamente, temos federações em cada um dos estados e no Distrito Federal. Nós contamos com um grupo de 2.300 associações comerciais dentro da nossa rede. Nós somos mais de 2 milhões de empresas, considerando os nossos associados nos municípios. O Brasil tem 5.700 municípios, nós temos 2.300 associações, estamos quase em metade dos municípios do Brasil. Então, nós temos aí nos empenhado de trazer ao conhecimento dos nossos associados, das empresas, não é? Exatamente tudo aquilo que é muito relevante. E uma das coisas relevantes que nós temos, obviamente, reconhecido e entendido, não é? Principalmente por conta da nossa cooperação com a União Europeia, vejam vocês, nós estamos aqui num esforço apoiado, financiado parcialmente pelo projeto chamado AL Invest, AL Invest, América Latina Invest, que é um programa da União Europeia de apoio à América Latina, exatamente no fomento, no desenvolvimento de determinadas situações e atribuições que são relevantes para a nossa realidade, não é? Para a saúde das nossas empresas. E nós estamos aqui, no momento, vivendo a gestão da sexta edição do programa Ao Invest, chamado Ao Invest Verde. A sexta edição ela tem essa dedicação em relação à sustentabilidade, e é exatamente nesse contexto que nós estamos aqui, não é? Apoiando esse processo e trazendo para vocês a capacitação que vocês terão nesta noite, né? Então, esse processo, esse trabalho, ele é importante no sentido de que, como a Bruna vai apresentar para vocês, não é? Nós precisamos trazer e entender o ESG como um instrumento de melhoria dos nossos negócios, melhoria do ambiente de negócio. Nós sempre falamos, repetimos, a questão da sustentabilidade não é um movimento de abraçar a árvore. Pelo contrário, o movimento da sustentabilidade é um movimento que identifica grandes oportunidades de melhor aproveitamento dos nossos recursos, a reutilização de recursos, a economia nos processos, não somente a reutilização, como também a reciclagem de elementos, de resíduos, porventura nós geramos, e esses resíduos podem ser também fonte de receita. Então, a ideia aqui é trazer para vocês uma visão útil, funcional, pragmática, de como é que a sustentabilidade ela traz melhoria dos negócios, melhoria do ambiente de negócios para as empresas participantes deste programa. Então, nós agradecemos, em nome da CACB e do Ao Invest Verde, a atenção de vocês, a participação de vocês, e nós esperamos certamente que vocês, ao concluírem esse processo, que a Bruna vai conduzir, que vocês terminem entendendo de fato que sustentabilidade pode sim ser um bom negócio dentro da sua empresa. Então, gente, muito obrigado. Eu passo agora a palavra para a Carol. Carol, está com você. Muito obrigada, Maurício. Ótima noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que a gente está para mostrar para vocês a certificação Impacto Positivo, como vocês podem garantir o subsídio não só para participar da certificação, mas principalmente para fazer as consultorias em grupo. Então, essa é a oportunidade para toda empresa que quiser dar os primeiros passos, saber como começar, como que faz para poder, inclusive, captar mais clientes, conseguir crédito melhor no banco, conseguir destacar um negócio, mostrar que vocês realmente têm algo especial. Hoje a gente vai mostrar isso para vocês e a gente já vai começar ali trazendo o ponto alto da noite, que é explicando como que funciona o programa.
Depois a Bruna vai falar um pouco mais a fundo de como que se implementa o ESG, qual que é a importância, como que pequenos negócios podem entrar nisso também, e a importância, até cases de empresas que já usam isso para se destacar no mercado. Então, antes de começar a falar do projeto em si, queria me apresentar. Bru, pode passar o slide, por favor? Então, a Great People SG, que hoje eu sou fundadora e sou também a diretora, ela nasceu em 2016, a gente chamava Geração Social. E quando eu abri essa empresa, eu tinha, né, grandes sonhos, não sabia por onde começar. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na associação comercial da minha cidade, que é Maringá. Fui no Sebrae, fiz os cursos do Sebrae. E em 2017 a gente se tornou até fornecedor do Sebrae, a gente usava o Sebrae Tech e conseguia atender micro e pequenos negócios para ajudar eles a serem mais sustentáveis. Então, a gente ajudou bares, restaurantes, empresas de serviços como de saúde e segurança do trabalho, de eventos, a darem esse espaço na sustentabilidade. E em 2018, eu atuei também como presidente da Ação Brasileira de Recursos Humanos da minha cidade, então foi legal que eu fui entendendo muito sobre esse mundo do associativismo, esse mundo de como que começa um negócio, como que a gente faz para crescer. E em 2019, por conta dessa atuação no sistema, eu acabei conhecendo o Great Place to Work. Lá a gente conseguiu o nosso primeiro cliente maior, assim, então a gente teve nosso primeiro cliente de São Paulo, e a gente fez um projeto tão incrível lá, que em 2022 eles fizeram a próxima de se tornar sócios. Então, fizeram um grande investimento na nossa empresa. A gente começou a atender empresas como Balduco, Caixa Econômica Federal, Cressol, Sicoob, o Bob's, grandes empresas no mercado. E a gente chegou no momento que a gente começou a perceber, a gente falou, gente, a gente está atendendo só os grandes. O que que a gente pode fazer para a gente conseguir tudo isso que a gente está trazendo para esses grandes negócios destacarem e continuarem cada vez sendo mais lucrativos? Como que a gente leva isso para as pequenas empresas também? E aí eu lembrei dessa atuação que a gente teve lá em 2020, que foi junto da associação comercial. Então a gente primeiro entrou como um associado. Em 2020 eu comecei a atuar como voluntária ali nos núcleos do Empreender. A gente desenvolveu um projeto que chama Certificação ODS. Em 2021, me tornei até coordenadora do Instituto, e esse projeto lá foi muito sucesso. Os pequenos negócios aderiram, viram que eles podiam ter uma certificação de sustentabilidade, eram reconhecidos nas suas associações. E aí, lembrando desse projeto, já atendendo grandes empresas em 2022, a gente falou, a gente precisa ter um projeto para voltar e trazer isso para as empresas agora do país inteiro. Agora que a gente atende o Brasil todo, a gente precisa conseguir trazer os pequenos negócios para que eles também saibam como construir uma trajetória de sucesso, como que eles podem usar a sustentabilidade para ser um grande diferencial dos negócios e não deixar isso que é uma grande ferramenta mesmo só na mão das grandes e das médias empresas. A gente precisa levar isso para todo mundo do mercado. E é o que eu vou apresentar para vocês hoje, a certificação Impacto Positivo, que ela traz justamente esse passo a passo para vocês saberem como vocês, como pequenos negócios, conseguem obter esses benefícios que hoje quem está usando são só as grandes. Então, certificação Impacto Positivo ESG. Nosso objetivo é tornar o ESG simples, acessível e efetivo para todas as empresas do mercado. A gente não quer apenas reconhecer as boas práticas que existem, mas principalmente mostrar qual que é o caminho para que vocês possam desenvolver isso nas organizações de vocês. Então, como que funciona? As empresas, elas se inscrevem, elas vão passar por treinamentos e pela consultoria em grupo, elas vão ter acesso a uma plataforma que ela é formativa. Então, quando vocês forem preencher a plataforma, lá vai ter um lugar em cima explicando por que se eu fizer isso, eu vou conseguir diminuir custos no meu negócio, eu vou conseguir aumentar a minha lucratividade, vou conseguir me destacar no mercado. Então, conforme vocês vão navegando na plataforma, vocês já vão aprendendo como que vocês podem fazer aquilo acontecer e qual que é a importância e por que vocês deveriam fazer isso. Vocês vão ter 12 meses para preencher a plataforma. Por que 12 meses? Porque a gente quer que vocês passem por todo o processo da consultoria em grupo, tenham tempo para implementar isso no negócio de vocês, e aí vai entrar numa etapa de verificação, então, que vocês colocam lá, vocês anexam evidências, e aí vem um consultor que vai pegar e vai falar, olha, isso que você anexou tá certo, isso aqui precisa complementar, e depois vem a divulgação do resultado.
O processo de consultoria em grupo, que é o ponto alto e que a gente realmente quer que todo mundo que está aqui hoje se inscreva para fazer, é um conjunto de workshops e mentorias com especialistas, onde a gente ajuda vocês a construir a jornada ESG passo a passo em conjunto. Teremos também troca de experiências, networking, ferramentas práticas e casos reais. E a gente até já colocou aqui para vocês já entrarem na nossa comunidade e poderem estar fazendo essa troca também no dia a dia com outras empresas. A gente vai trazendo aqui, eu vou apresentar para vocês passo a passo da trilha da consultoria em grupo. Então, é um programa de 8 horas, onde vocês vão poder escolher o melhor horário para vocês, de terça a quinta. É um encontro por semana, com 3 participantes por empresa. No módulo 1, que é o SG, saber como estamos e próximos passos. Vocês vão aprender a mapear. Então, saibam que, muito provavelmente, a sua empresa já faz alguma coisa relacionada ao SG e às vezes nem sabe. Então, um projeto de economia de água, de energia, de reciclagem, arrecadação de roupas, agasalhos, vocês já estão começando a dar os primeiros passos ali no ESG. Vocês fazem pesquisa de clima, ou vocês já têm um código de ética. Tudo isso ali, ó, já estão em código de ética, pesquisa de clima, já estão ali no S, trabalhando um pouco de governança. Então, a gente vai ajudar vocês a mapearem o que vocês já fazem, saberem como vocês estão num diagnóstico e terem acesso a um benchmarking setorial, ou seja, vocês vão saber quais são as melhores práticas das empresas que são do meu setor. O que o pessoal tem feito, em que nível o pessoal está. Então, é comum, às vezes, as pessoas acharem que, nossa, todo mundo está super avançado. Mas quando a gente olha esse tipo de benchmarking, a gente vê que o pessoal muitos ali ainda estão começando, outros ainda estão ali num nível moderado. Então, é muito bom a gente saber como que a nossa empresa está em relação às outras no mercado. Na trilha de melhores práticas, a gente vai trazer para vocês quais são as melhores práticas adequadas à realidade dos pequenos negócios. Então, o que pequenos negócios estão fazendo em relação às questões ambientais, sociais, de governança? E quando a gente vai ali para a última trilha da estratégia ESG, vocês vão saber, mas o que eu tenho que fazer? Como que o ESG pode me ajudar a reduzir custo, atrair clientes, gerar empregos, aumentar a minha lucratividade? E como que a gente transforma tudo isso que a gente aprendeu em projetos e planos de ação. Então, a gente vai sair dali, todo mundo sabendo como que eu vou fazer para trazer isso para o negócio. A gente tem também, aí aqui explicando para vocês, a certificação impacto positivo. Então, para reforçar, nós temos 2 principais objetivos. O primeiro é reconhecer as empresas, então, que já têm projetos dentro dessa área. Então, nesse nível número 1 aqui do ODS, você já consegue ganhar um selo se você comprovar que você tem um projeto relacionado à questão do ESG, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu tenho um projeto de economia de água, eu tenho um projeto de economia de energia, eu uso aqui energia renovável. Então, como que eu transformo isso num projeto que ajude a me diferenciar? Então, se eu tenho um processo aqui de economia de água, eu comunico isso para todos os meus colaboradores, os clientes que vêm aqui sabem que a gente tem essa preocupação, a gente consegue dar um passo além e deixar de ter só um processo para ter realmente uma estratégia. Então, no nível 1, se vocês já têm um projeto, um processo, vocês já ganham um certificado que vocês podem sempre usar quando vocês forem falar desse processo, desse projeto, mas a gente vai dar um gás para vocês poderem ir para o próximo nível, que é saberem como que eu crio realmente uma estratégia que aumente a competitividade do meu negócio, que vai ajudar eu pegar crédito mais barato no banco, que vai me ajudar realmente a reduzir custos, que vai realmente me ajudar a me diferenciar no mercado e poder mostrar que eu estou melhor que os meus concorrentes, que eu estou num nível maior que eles. Isso aí vocês aprendem tudo quando a gente fala da estratégia ESG, e aí quando vocês atendem esses critérios, vocês ganham esse outro selo, que daí esse vocês podem mostrar em todas as comunicações da empresa, nas assinaturas de e-mail, no banner na entrada, para atrair o pessoal para dentro do negócio, para o cliente falar, nossa, quando eu compro desse negócio, eu estou gerando impacto positivo. Não é isso que todo mundo quer? Saber como gerar impacto positivo? Agora, comprando de marcas, eu também posso fazer isso. E além disso, além da gente reconhecer quem já faz, o principal objetivo é a gente oferecer esse mapa simples, acessível e efetivo para que todas as empresas saibam como criar essa estratégia que vai levar o negócio de vocês para um outro nível. Então, seguindo aqui, resumindo para vocês saberem qual que é
os passos dessa jornada. Então, vocês passam por toda essa jornada formativa e vocês vão ter 12 meses para preencher os questionários, ou seja, são 12 meses para vocês implementarem essas práticas. Claro que a gente vai estar ali no dia a dia com vocês, para que vocês, cada módulo que vocês façam, já consigam colocar isso para acontecer. Inclusive, a gente vai dar um prazo de 2 meses para vocês preencherem as nossas declarações de efetividade, porque o nosso compromisso com vocês é que o que vocês aprendam no curso, vocês consigam colocar no dia a dia de vocês, que realmente faça a diferença no negócio. Então, é uma jornada formativa, são 12 meses para preencherem as plataformas. Vocês vão, após a verificação de dados, atendendo ao que é pedido, vocês vão receber ou o selo Impacto Positivo ODS, que vai reconhecer os projetos e os processos. Então, isso, a maioria dos pequenos negócios que realmente se comprometer com o curso vai conseguir ganhar, porque vai implementar um projeto, vai subir na plataforma, então já vai mostrar que vocês estão num nível diferente, mas a gente não quer que vocês parem aí. Então, vocês podem ganhar esse e também a certificação Impacto Positivo ESG, mostrando que agora vocês também têm uma estratégia sustentável e o nosso compromisso com vocês é ajudar vocês a chegarem lá e conseguirem ter esse diferencial de mercado. E aí vocês podem me perguntar, Carol, mas por que é importante que pequenos negócios também façam ESG? Então, qual que é o contexto hoje do mundo? O que está acontecendo que eu, como um pequeno negócio, tenho que olhar para isso? O que você quer que eu saiba hoje? Bom, em 2020, todo mundo tem certeza que lembra, porque é algo que não tem como a gente esquecer, a gente passou pela pandemia da Covid. Em 2020, 1,4 milhões de empresas foram fechadas e muitas dessas empresas, elas eram pequenos negócios. Quando situações assim acontecem no nosso mercado, os pequenos negócios são um dos que mais sofrem. Oiê, alguém ligou o microfone? Oi, Carol, acho que seu microfone desligou. Oiê. Agora Faz foi. tempo? Deu para ouvir falando da Covid ou eu começo de novo? Não, deu para ouvir. Foi bem agora. Ah, tá, perfeito. Então, você estava falando que quem quiser pode fazer no comentários no chat, colocando perguntas, pode levantar a mão, a gente vai conversando aqui também. Mas eu estava dizendo que por que é importante para um pequeno negócio estar olhando para a questão do ESG? Como que está o mundo, como que está o mercado hoje? Então, na pandemia da Covid, 1,4 milhões de empresas foram fechadas, e dessas, a maioria eram pequenos negócios. Quando situações assim acontecem no mercado, os pequenos negócios são os que mais sofrem. E hoje a gente vive algo que, diferente da Covid, que pegou todo mundo de surpresa, embora já era um risco conhecido e anunciado no Fórum Econômico Mundial, a gente já tem um risco que está sendo amplamente divulgado, que os cientistas às vezes chamam até de pandemia do clima, que é essa questão das mudanças climáticas. Então, vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? A gente teve inundações. Viram o que aconteceu recentemente em Los Angeles, que teve um grande incêndio. E as mudanças climáticas fazem com que situações assim aconteçam cada vez mais. Então, a gente precisa juntar todas as empresas do mercado para que a gente não deixe a temperatura da Terra aumentar mais e fazer com que isso aconteça cada vez mais frequente. Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando das empresas conhecerem isso. Outro ponto que é importante, além de preparar vocês, tanto para ajudar a gente a frear essas mudanças para que isso não aconteça cada vez mais, que ano passado, inclusive, foi o ano que a gente atingiu pela primeira vez o limite que a gente não pode ultrapassar. Então, a gente quer que vocês ajudem a combater isso, mas também estejam preparados para o que já está acontecendo agora. Então, como que eu preparo o meu negócio para essa situação de ter cada vez mais inundação, de começar a ter incêndio, talvez por esse até problema com questões energéticas. E além disso, como isso é uma agenda que está ficando cada vez mais frequente, as grandes empresas, elas já estão falando, gente, a gente precisa que todo o mercado esteja preparado para isso. Então, a gente quer que a nossa cadeia de fornecimento esteja preparada, que ela esteja fazendo o ESG, que ela tenha estratégia para ser melhor, ter cada vez melhor desempenho. E o que a gente tem visto é que agora elas estão exigindo já das médias e daqui a pouco elas vão estar exigindo de vocês também, pequenas empresas, para poder fornecer para ela. Então, um dado que eu trago para vocês é que numa pesquisa feita com 19 mil pessoas, 57% das empresas afirmaram que elas querem trocar de fornecedores nos próximos 3 anos que não atendam
aos critérios ESG delas. Então, quem não estiver cumprindo o que eles consideram como sustentabilidade, eles não vão renovar contrato, não vão contratar. E hoje, 36% já está falando que quer trocar agora. Agora eu já quero trocar. Então, se a empresa não atender ao que eu peço de ESG, não vou contratar mais com ela. 86% das micro e pequenas empresas dizem ter pouco ou nenhum conhecimento sobre ESG. Ou seja, a gente precisa mudar essa realidade do mercado. Os pequenos negócios têm que estar prontos para fornecer para essas empresas, têm que estar prontos para lidar com esses riscos que estão vindo e tem que ter acesso a essas ferramentas que hoje só estão na mão das grandes empresas e que estão ajudando elas a serem mais lucrativas. A gente quer trazer isso para vocês, porque hoje, as micro e pequenas empresas são 9 milhões de empresas no país, são 27% do nosso PIB. Então, vocês são extremamente importantes para fazer a nossa economia rodar e fazer com que a gente tenha uma economia estável e todo mundo prosperando. Então, o ESG hoje, ele é uma pauta financeira que é divulgada, inclusive, pelos bancos. Então, todo mundo fala de ESG justamente porque os bancos perceberam que as empresas que não estavam fazendo ESG eram as que tinham mais chance de quebrar, eram as chances que tinham menos potencial de conseguir ficar entregando um resultado bom, e quando o banco empresta dinheiro, ele quer ter certeza que a empresa vai devolver esse dinheiro. Então, o ESG, ele se tornou essencial. E uma coisa que eles perceberam também é que as pessoas das gerações, que a pessoa chama de geração Z, as pessoas mais jovens, e até as pessoas da nossa idade também estão cada vez mais preocupadas com essas questões ambientais. Então, os colaboradores, eles querem trabalhar em empresas que têm ESG, eles querem comprar de empresas que são sustentáveis. Para fornecer para grandes empresas, você precisa ter ESG, para conseguir acesso a crédito, você precisa ter ESG e para aumentar a longevidade do seu negócio e desempenho também. E aí vocês podem falar, tá, Carol, mas assim, até agora você não falou o que é esse ESG. O que é o ESG? Como que eu consigo implementar isso no meu negócio? E quais são os benefícios se eu fizer isso? Então, ESG significa ambiental, social e governança. Quando a gente fala do ambiental, a gente está dizendo de como que a sua empresa faz a gestão de recursos, então de água, de energia, de resíduos, das emissões. Então, muitos de vocês até podem falar, gente, mas como que eu sei se eu estou emitindo gás de efeito estufa ou não? Então, no ESG, vocês vão saber, né, o que vocês fazem hoje que impacta nisso. Então, quais são as práticas, quando a gente fala de ESG, quais são as práticas que vocês fazem hoje que ajudam a melhorar o desempenho ambiental de vocês, que ajudam a proteger o meio ambiente, a diversidade. Então, quando a gente fala do E, o que a gente está falando é basicamente isso, de recursos, então como a gente usa a água, a energia, os nossos resíduos, se a gente emite gases que contribuem para o efeito estufa, que práticas a gente tem para proteger o meio ambiente e por que isso beneficia a empresa. Porque, primeiro, se vocês gerenciam água, energia e matéria-prima, vocês conseguem reduzir os custos. Então, se você economiza água, energia, tudo isso vai impactar ali na sua conta no final do mês. Se você consegue saber como que você está usando sua matéria-prima, você consegue, por exemplo, vender seu lixo para uma cooperativa. O lixo acaba se tornando até uma fonte de receita. Se você consegue mapear os seus processos, você consegue melhorar esses processos, você diminui os desperdícios que você tem, tudo isso aumenta a sua receita, diminui o custo que você tem, e você também consegue comentar isso e mostrar isso para os seus clientes e aumentar e valorizar os clientes que se importam com isso. Então, você começa a ter uma nova clientela que é preocupada com isso, que ela prefere comprar de negócios como os de vocês. Pode passar, Bru. No social, a gente está falando de como que a empresa ela faz a gestão e quais práticas ela adota para melhorar em relação às questões de trabalho. Então, se vocês fazem algo para cuidar da saúde e segurança do colaborador de vocês, para promover um maior bem-estar, então tem empresa que faz, por exemplo, ginástica laboral, que se preocupa com a saúde mental dos colaboradores, como que vocês trabalham o tema da diversidade, inclusão e o direito e o respeito aos direitos humanos, se vocês têm alguma estratégia para desenvolver os fornecedores, ou no caso, pode até ser desenvolvido pelas grandes empresas também, se vocês apoiam a comunidade de alguma forma, os projetos sociais. E por que isso é importante? Porque se você está cuidando do seu colaborador, então da saúde, da segurança, ajuda ele a ser mais produtivo, isso ajuda
você vai ter uma menor rotatividade. Então, menos pessoas pedem demissão, menos pessoas você precisa demitir. E a gente sabe que toda vez que a gente demite um colaborador, a gente vai ter que iniciar do zero um treinamento para o próximo. A gente vai ter que gastar de novo o que a gente já gastou para capacitar. Tem o tempo que ele demora para aprender, que o pessoal chama de período de rampagem. Tem aquele colaborador que ele vai trabalhar, mas ele tá, que o pessoal chama de absenteísmo, ele não entrega o melhor dele. Então, se a empresa ela tem essas práticas para cuidar do colaborador, ele vai ser mais produtivo, ele vai pedir menos demissão, e isso vai ajudar você a economizar dinheiro. Inclusive, se ele atender melhor seu cliente, ele consegue fidelizar mais clientes também. Então, essa melhoria no clima da empresa ajuda a aumentar a produtividade. A questão da diversidade ajuda a melhorar a inovação. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, com um público C, D e E, e você contrata uma pessoa que era da favela, ela tem uma vivência totalmente diferente do que as pessoas, às vezes, que trabalhou na melhor faculdade, que sempre teve tudo de uma forma, às vezes, até um pouco mais fácil. Então, você consegue acessar novos nichos de mercado, você consegue entender quais são as particularidades de diferentes públicos, étnicos, raciais, por exemplo. Aumento de receita ao atrair clientes ligados à comunidade. Então, se você faz um projeto junto à comunidade, então, por exemplo, tinha um bar que ele sempre fazia, uma vez por ano, ele fazia um bingo beneficente. Nesse bingo que ele fazia ali no bar, ele atraía novas pessoas que estavam ligadas a essa causa social que o valor era destinado. Então, novas pessoas conheciam o bar, começaram a comprar de lá, eles conseguiam arrecadar todo ano mais de 30 mil para causa animal. Então, as pessoas que gostavam desse tema começaram a frequentar esse lugar, então começou a trazer novos clientes. Então, é uma oportunidade de trabalhar com a comunidade, tanto ajudando a desenvolver ela, então melhorando a mão de obra, melhorando, ampliando o tamanho de mercado, mas também de atrair novos clientes para o negócio. E quando a gente fala de governança, a gente está falando de como que a empresa faz a gestão das questões financeiras, como que ela cuida dos riscos e dos dados, e que práticas ela adota para poder promover. Quais são a estratégia dela? Então, ela tem missão, visão, valores, como que ela define os objetivos dela para a equipe dela, como que ela trabalha a questão da ética. Então, ela ensina todo mundo, como que a gente se comporta aqui, como que a gente tem que atender nosso cliente, o que que a gente não pode aceitar e o que a gente não pode fazer, por exemplo, oferecer suborno, ou tratar mal o cliente, como que a gente cria uma cultura de sustentabilidade aqui dentro. Por que que é legal? Porque quando a empresa ela tem uma atuação nesse sentido, ela diminui custos com processos judiciais. Então, se ela cumpre a lei, ela não vai ter que pagar uma multa por descumprimento. Se ninguém na empresa oferece algum suborno, ela não corre o risco de até ser acusada de falta de ética. Se todo mundo conhece a estratégia da empresa, ela evita retrabalho, porque está todo mundo trabalhando em prol de algo que todo mundo sabe o que é, e não cada um fazendo o que acha que é para fazer. Ela melhora a atração de investimento e condições para crédito, então, e subsídio. Então, hoje mesmo a gente está conseguindo acessar, e eu vou contar para vocês esse subsídio, porque a União Europeia quer desenvolver todo mundo, em especial os pequenos negócios, para que sejam sustentáveis, porque eles sabem que isso é importante para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento das empresas. Aumenta a receita da empresa, porque ela começa a ter mais reputação, as pessoas começam a conhecer a marca dela, ela tem um diferencial no mercado, ela consegue a confiança dos clientes, dos parceiros e dos investidores. E eu vou falar para vocês agora como que o nosso principal objetivo com esse projeto, que é democratizar o acesso ao ESG. Então, reforçando, a gente quer tornar o ESG simples, acessível e efetivo para todos os negócios, para que todos vocês consigam prosperar nesse ambiente de mudança climática, de risco sistêmico, dessa nova demanda que vem de colaborador, de cliente, de banco, de regulamentação. Então, já quero deixar vocês prontos para quando vir leis, vocês já estarem preparados para elas também. E agora vem um momento chave que a gente vai comunicar como que vocês podem ter acesso a tudo isso. Então, vocês vão ter acesso hoje a R$ 500 para poder fazer a consultoria em grupo. Então, a CACB, por meio do Ao Invest Verde, vai custear por vocês esses R$ 500. Vocês vão ter 50% para poder participar do nosso programa da certificação Impacto Positivo nesse QR Code. Vocês já conseguem se inscrever e garantir esse subsídio e os 50%. Vocês também... Aqui eu vou trazer para vocês a tabela de preço. Então, eu falo assim, Carol, mas quanto que custa? Então, as 8 horas de consultoria em grupo, elas custam R$ 1.100, mas o Ao Invest vai pagar R$ 500 por vocês. E vocês vão pagar apenas R$ 600 para fazer essas 8 horas de consultoria em grupo.
o programa da certificação Impacto Positivo, que a gente está dando 50% de desconto. Então, vocês vão conseguir fazer, dependendo do faturamento de vocês, pagando apenas R$ 500 e pagando no máximo R$ 2.500. Então, começava em 1.000, chegava até R$ 5.000. Então, vocês vão ter um acesso a algo que é exclusivo nessa parceria. E vocês vão economizar ali entre R$ 1.000 e até R$ 3.000 para poder fazer esse pacote inteiro. Então, na próxima tela, eu reforço com vocês, não percam essa oportunidade de fazer esse programa num valor que é muito diferenciado. E vocês, clicando aqui nesse QR Code, clicando não, né? Usando o QR Code ou clicando no link que a gente vai colocar ali no grupo, vocês conseguem acessar. Aí eu chamo a Bruna agora para assumir a palavra e falar falar um pouco mais de por que a sustentabilidade é importante e vai transformar o negócio de vocês. Vou colocar aqui no chat o link para vocês também poderem ir para a página. E muito, muito obrigada pela atenção. Podem colocar dúvidas, comentários aqui no chat que a gente vai respondendo também. Bru, passo para você. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Carol. E aí, gente, gostaram dessa super novidade? Nossa, eu fiquei super animada. Eu, né, se eu não tivesse aqui na Great People PSG, eu já ia comprar. Gente, olha, a Cintia já estava tendo palminhas, já está animada, já está pensando ali em trazer essa consultoria em grupo, né, com a certificação para vocês. De fato, é algo bem exclusivo. E pensando, né, em tudo isso que a Carol trouxe, né, e pensando, inclusive, nessa parceria, acho que é muito importante a gente refletir, sabe, sobre como que, de fato, a sustentabilidade vai apoiar a gente, diferenciar o nosso negócio em relação ao mercado, tá? Gente, eu vou trazendo aqui os conteúdos, trazendo as abordagens. Qualquer dúvida, né, como estamos aqui nesse grupo, podem levantar a mão, podem colocar no chat, se quiserem trazer também considerações de como tem sido na sua organização, podem ficar à vontade aqui também, tá bom? Gente, então, o que é de fato essa sustentabilidade? O que é o ESG? Afinal, a sustentabilidade sustenta o quê? O que ela está sustentando, né? E quando a gente fala do ESG, essa sopa de letrinhas, a Carol trouxe um super contexto que a gente vai também detalhar um pouquinho mais. Gente, a sustentabilidade, ela sustenta a nossa vida, ela sustenta a nós pessoas e ao planeta. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando sobre como que a gente olha para os nossos recursos hoje, para que hoje a gente tenha acesso a esses recursos de forma saudável, vamos dizer assim, e que as próximas gerações também tenham acesso a esses recursos. E aí eu queria perguntar para vocês, o rio da cidade de vocês, como que está hoje? Como que está a qualidade do ar que vocês respiram? Vocês estão contentes com isso? Como que está a questão de áreas verdes da sua cidade? Se eu pudesse ir aí, ficar do seu ladinho, abrir sua janela, ver seu bairro junto com você, o que a gente encontraria dentro da nossa cidade? Esse é um cenário que a gente já está enfrentando, né? Então, de fato, hoje a nossa água, a nossa energia, a nossa terra, a nossa biodiversidade, ela está em risco. E por que ela está em risco? Porque nós, seres humanos, não temos atitudes sustentáveis. A gente não faz e não cuida dos nossos recursos para que nós mesmos pudéssemos sobreviver. Até porque a água é a base da vida, né? O ar é aquilo que a gente respira. Hoje, muitas pessoas, inclusive, estão sendo hospitalizadas por doenças por conta da poluição do ar. A nossa água, se a gente pensar em, por exemplo, mergulhar no rio, imagina, né? Eu que sou de São Paulo, né? Mergulhar no rio Tietê, se eu sair de lá, vai sair só o esqueleto, né? Então, de fato, a gente precisa urgentemente repensar a forma como a gente cuida dos nossos recursos. Isso não é brincadeira, isso não é balela, isso é o agora que a gente está vivendo. E se agora a gente já está sendo afetado por essa insustentabilidade por conta de uma responsabilização nossa, as próximas gerações vão ter muito menos, gente. Então, assim, é importante a gente repensar. E por que então, a sustentabilidade tem ganhado muita força? Porque a gente está falando, de novo, né, da nossa própria sobrevivência. E quem não se preocupa com isso hoje vai ficar para trás. E hoje a gente vai falar sobre isso. Quando a gente fala, né, das questões climáticas, por exemplo, que é decorrente também da nossa responsabilidade de não saber a questão do quanto estamos emitindo na atmosfera, também
em relação aos nossos negócios, o quanto o nosso negócio emite gases de efeito estufa e que contribui para a questão climática, a gente precisa entender esse cenário, né? E hoje a gente já está vivendo eventos climáticos extremos que são extremamente reais. Então, aí eu até poderia fazer uma brincadeira aí, qual desses vocês passaram na última semana, né? Mas não é muito legal a gente pensar sobre isso, mas de fato é algo que acontece. Eu, por exemplo, na última semana, não sei vocês, eu me mudei aqui para Paraty, no Rio de Janeiro, para estar mais perto da floresta, mas infelizmente a minha região ela foi afetada por inundações extremas. 500 pessoas ficaram desabrigadas e ainda estão desabrigadas, né? Estão sendo acolhidas em escolas. Isso aconteceu esse final de semana, gente. Então, aí, qual desses vocês já passaram aí, né, agora? Ou estão passando nesse momento, né? São Paulo também passando por uma onda de frio absurda, num momento, né, que não era para estar passando essa onda de frio. Então, assim, hoje a gente tem passado por esses diversos impactos, inundações, calor extremo, frio extremo, escassez de recursos. Então, a gente está falando de poucas chuvas ou chuvas extremas que causam esses deslizamentos de terras que colocam a vida das pessoas em risco. Então, vejam só, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando de cuidar das nossas atitudes enquanto pessoas e também enquanto organizações, se responsabilizar sobre o impacto que a gente já causa. A gente está causando impacto e a gente está contribuindo para isso e a gente não sabe disso. E as organizações que se preocupam com isso vão sair na frente. Vocês sabiam que hoje no Brasil, a cada 24 horas, a gente passa por 7 desses desastres climáticos? É um dado absurdo, né? E quando a gente vai falar de riscos, olha só o que a gente vai enfrentar para os próximos 2 anos e para os próximos 10 anos que o Fórum Econômico Mundial fez essa pesquisa. Para os próximos 2 anos, desinformação, eventos climáticos extremos, as guerras, a polarização social e também a segurança cibernética são os 2 principais riscos que a gente vai enfrentar. Isso é muito real, né? Vocês veem isso hoje? Hoje o Brasil é o país que mais acredita em fake news, né? Quando a gente vai falar de guerras, a gente tem uma acontecendo agora, várias, inclusive, acontecendo agora, né? Com Israel, agora com a Ucrânia também, né? Que já está rolando há muito tempo. Inclusive, espero que não, né? Mas uma possível guerra, inclusive comercial, que a gente está assistindo agora entre Estados Unidos e China, e tudo isso extremamente recente. Isso causa impacto na nossa organização, né? Mas não só impactos externos, como também impactos internos, né? Então a gente recebe esses impactos, mas a gente também causa e contribui com esses impactos. E olha só para os próximos 10 anos, gente, o que a gente vai enfrentar: eventos climáticos extremos, perda da biodiversidade, alterações críticas nos sistemas da Terra, perda de recursos naturais e também a desinformação. Vejam que são impactos, na sua maioria, aqui ambientais, que são esses riscos maiores, mas a gente vai ter impactos ambientais, sociais, em todos os níveis, né? Claro, mas, de fato, esse impacto ambiental tem sido mais forte e a gente precisa se preparar para isso. Então, o ESG, ele vem desse contexto. Por isso que o ESG, pode ser que tem pessoas que falam, ESG é uma onda, ESG já vai acabar. O ESG, ele pode mudar de nome, mas a necessidade do ESG só vai aumentar. Por quê? Porque todos esses riscos, por conta desse impacto ambiental e social que a gente tem causado no planeta, só está piorando. As nossas ações são insustentáveis. E é por isso que o ESG, ele vem com força. As pessoas podem desacreditar em algum momento, mas ele nunca vai deixar de crescer e de ser importante. Então, se vocês estão aqui, nesse momento, se preparando para implementar uma jornada ESG, vocês estão saindo à frente, porque hoje a gente tem regulamentações, a gente vai falar um pouquinho disso, que cada vez mais tem consolidado essa importância do ESG, e logo mais, eu diria aí, né, vou chutar o quê? Uns 3 anos no máximo, eu acredito que a gente já vai ter regulamentações aqui no Brasil fortes em relação a esse tema do ESG. Então, se você está aqui, você já está se preparando para isso, e também já vai lidar com isso agora, né? Já colher os benefícios do ESG agora. Então, o ESG ele é muito sobre como o mercado enxerga essa sustentabilidade. E é importante ressaltar
que o ESG ele anda sempre em conjunto, tá, gente? Então, não existe uma organização que faça o ESG e que trabalha só a governança, ou que trabalha só o social e que trabalha só o ambiental. Uma empresa ESG trabalha os 3 pilares em conjunto. E por que a gente fala que o ESG ele é como o mercado enxerga a sustentabilidade? Porque, de fato, é algo que surgiu do mercado financeiro. E vejam só, se coloquem no lugar, então, do investidor, né? Se você tivesse que fazer uma decisão de investimento numa empresa que você não sabe nenhuma prática dela, você não sabe se ela se preocupa com as pessoas, você não sabe se ela se preocupa com seus colaboradores, com sua comunidade, se ela aplica melhorias nos seus produtos para os clientes, se ela se preocupa em ser uma empresa transparente, ética e que combate a corrupção, né? Você não tem nenhuma informação sobre isso. Ou também que cuida dos seus recursos naturais. Do outro lado, você tem uma empresa que mostra que tem algumas práticas e que está começando. No caso de vocês, vocês estão começando. Eu tenho, sim, algumas práticas. E olha só, investidor, olha só quais são essas minhas boas práticas. Olha só, cliente, olha só, fornecedor, quais são as minhas boas práticas CSG. Então, vejam só, em termos de investimento, faz sentido mesmo os investidores colocarem dinheiro nessas empresas porque a gente está reduzindo riscos. Como é que eu vou investir dinheiro numa empresa que eu nem sei se ela está se preocupando com o futuro dela? O que ela tem feito para, de fato, ser perene? Porque todo mundo cria uma empresa hoje para que ela seja sustentável, para que ela, de fato, consiga, né? Eu não crio uma empresa para que daqui 5 anos ela acabar. Só que se ela não se preocupa com a sua sustentabilidade, como é que eu vou garantir que ela não vai falir daqui 5 anos? E, gente, vocês que são pequenas empresas, médias empresas, é muito importante a gente olhar para isso, porque a gente está cada vez mais suscetível a isso, como a Carol trouxe no começo, né? A gente está mais vulnerável por conta de diversos fatores, e a gente não quer que a sustentabilidade seja esse fator para vocês, que o ESG seja esse fator para vocês. E hoje também, as empresas que não possuem o ESG, eles podem falir porque, de fato, não pensam nessa longevidade. E é importante que as empresas que fazem ESG também divulguem, mostrem essas práticas, porque assim elas conseguir mais crédito. E isso vai impactar no seu bolso também, né? Isso é muito importante, tá? Bom, e quando a gente fala de cenário, olha só que interessante, né? Se você está se preparando para ter alguns dados para mostrar para o seu gestor, ou se você é gestor, olha só que interessante. 87% dos consumidores brasileiros já preferem comprar de empresas que são mais sustentáveis. E, gente, deixa eu fazer uma observação, né? É importante lembrar que a gente está falando de empresas sustentáveis e que são práticas que provavelmente vocês já realizam. É importante lembrar disso. Provavelmente vocês já têm essas práticas. Agora, quais são essas práticas e como elas se ligam dentro de um combo de práticas ESG, né? 70% das micro e pequenas empresas já querem ser mais sustentáveis. 89% das micro, pequenas e médias já adotam essas práticas. E 67% dos negócios ainda não sabem o que significa essa sigla. Então, provavelmente, vocês têm algumas dessas práticas, mas a gente precisa, de fato, trabalhar melhor. Tudo certo até aqui, gente? Qualquer coisa, podem levantar a mãozinha. Estou vendo o joinha de vocês. Ótimo, a Janaína já lançou um grande sim. Amei. Bom, e quando alguém pergunta para vocês, né, eu sempre pergunto isso nos meus treinamentos, eu sempre vejo as pessoas responderem que sim também. Se vocês já receberam algum tipo de formulário de algum cliente que vocês têm, né, que onde você, ou parceiro, por exemplo, perguntando quais são as práticas ESG que vocês já possuem. Muitas organizações, pequenas empresas também já recebem esses formulários, do tipo, você cuida da diversidade? Quais são a porcentagem de mulheres em cargos de liderança? O que você tem feito para mitigar seus impactos nas emissões de gases, por exemplo, né? E começa com um formulário, né? Mas depois isso pode evoluir, né, justamente para uma quebra, inclusive, de contrato, de parceria. E no final das contas, quantas pessoas mandam esse formulário? Ou quando um cliente pergunta, você cuida dos seus colaboradores, você tem práticas ESG? Né? O que no fundo eles querem saber? Eles querem saber como que vocês gerenciam a governança, as pessoas, os clientes, a comunidade,
produtos e serviços mais sustentáveis, meio ambiente e fornecedores, tá? É isso que eles querem saber. Isso são os grandes pilares do ESG. Vamos entender, então, um pouquinho, vamos destrinchar cada uma dessas letrinhas? Quando a gente fala de governança, a gente está falando de como você cuida, por exemplo, das suas contas, como que você garante que sua empresa ela é ética, né? Hoje em dia, né, gente, a gente está, né, não sei vocês já compraram de alguma pequena empresa, principalmente, né, que você sabe que ela está fazendo umas coisas erradas e você fica, poxa vida, isso não é legal, ainda mais para uma pequena empresa que está começando agora, né, você vê ela fazendo coisa errada, não está dentro da lei, então ela está fazendo ali ações que você sabe que são ilegais, né? Ou, por exemplo, ela não escuta as suas pessoas, não cuida da privacidade de dados, né? Não segue a LGPD, não tem uma gestão financeira. É aqui que também muitas micro, pequenas empresas quebram. Ela não tem uma boa gestão financeira. E também não tem uma estratégia ESG. Olha só que interessante. Sabiam que estratégia ESG é uma prática de governança? E, Bruna, então o que a gente pode fazer para contribuir, para criar uma boa governança corporativa? Eu que sou aqui uma pequena empresa. É importante você definir uma missão, visão, valores, porque as pessoas que trabalham com você precisam saber, e os clientes também, onde que vocês querem chegar, ou qual que é a ambição de vocês. Por que os colaboradores estão trabalhando nisso, né? E quanto mais a gente tem essa missão e visão, valores bem definidos, isso também ajuda a gente a reduzir esses custos, né? Criar um código de ética para ter um ambiente mais saudável, formalizar processos e responsabilidades para que a gente tenha uma equipe eficiente, também tenha uma redução desses custos, com, por exemplo, inclusive demissões, né? Ou perda de contratos, perda de clientes, porque eu não tenho um processo formalizado, as pessoas se perdem nesse processo, né? Transparência nas finanças, né? Cumprir as leis e as obrigações, isso eu não posso nem dizer, né? O quanto que isso impacta financeiramente na organização. Isso pode acarretar um processo absurdo que pode colocar em risco sua organização, né? Sua empresa. Um canal de escuta, mesmo que seja simples. Se eu quero criar uma empresa que seja boa para as pessoas, eu preciso saber quem são essas pessoas e eu preciso saber o que é importante para elas. E, gente, eu não estou falando de grandes coisas, não. Eu estou falando de coisas pequenas nesse momento. Pode ser, por exemplo, uma caixinha que eu deixo ali, né? Né, quem nunca foi no mercado e tem aqui, deixe sua sugestão, né? Você que é cliente, você deixar uma sugestão ali para aquele supermercado, isso aumenta muito a confiança, né, da pessoa. Inclusive, as pessoas conseguem, né? Os gestores leem aquelas sugestões e implementam no dia a dia, porque a gente está criando empresas que são mais relevantes, né? Então, eu vou, por exemplo, se eu que sou sustentável, vou no mercado e eu quero uma sacolinha que seja biodegradável, isso é importante para mim, eu vou falar, olha, eu quero uma sacolinha sustentável, né, biodegradável, eu não aguento mais ver essas sacolinhas que duram 400 anos para se decompor, né, então, poxa, eu quero uma sacolinha biodegradável. E aí aquele gestor vai ler aquela ação e vai implementar, porque às vezes o custo é muito baixo e eu vou ganhar mais clientes, porque são clientes que se importam com isso. Então, vejam só o quanto isso faz diferença. E esse processo de escuta é importante que a gente faça tanto para os nossos clientes quanto para os nossos colaboradores. Então, vejam só, eu fazer um feedback, né? Eu sentar com o meu colaborador, falar como que está sendo o trabalho para você, como que você se sente aqui dentro, né? Algumas pessoas fazem pesquisas de clima, né? Como a Carol comentou, mas quando você ouve esse colaborador, entende de fato o que é importante para ele. O que ele diria? Se você perguntar hoje, amanhã para o seu colaborador, hoje não, que ele já deve estar descansando. Pergunta amanhã para o seu colaborador, como que é trabalhar aqui nessa empresa? Como você se sente? O que será que ele vai falar? Né? Ele vai falar, eu não aguento mais essa empresa, isso aqui tem um caos, eu ganho pouco, isso aqui não está fazendo sentido. Ou será que ele vai falar, eu estou me sentindo bem, eu me sinto acolhida, esse é um espaço que eu gosto de trabalhar, eu tenho orgulho de trabalhar. Qual que é o feedback que vocês gostariam de receber dessa pessoa, né? Isso é muito importante e isso é ESG. Tomadas de decisões baseadas em dados, estabelecer metas e indicadores, mesmo que simples. Então, quando a gente tem uma estratégia ESG, a gente tem esses indicadores e a nossa consultoria em grupo contempla essa parte, tá? A gente cria uma estratégia com indicadores, metas, um plano de ação
para que você possa executar dentro da sua empresa, né? E podem ser metas simples, por exemplo, eu quero reduzir o consumo de energia, eu vou reduzir daqui até o final do ano, eu quero reduzir 10%, essa vai ser o meu objetivo. Daqui 2 anos, eu quero reduzir 50%, porque eu também já vou tirar aqueles equipamentos tecnológicos que gastam muita energia e que eu nem uso de verdade. Então, tudo isso é pensado para que a gente tenha mais eficiência. Então, investir em ESG também é ter uma empresa mais eficiente, tá? Olha só, Janaína, implementamos o endomarketing na empresa. Também trabalhamos no calendário anual, fazemos palestras, ações para o colaborador se sentir acolhido e importante. Nossa, Janaína, exatamente, isso é muito importante. E algo que a Carol trouxe, a gente também vai falar aqui, né, na parte do social, que inclusive é essa próxima parte aqui. Opa, agora sim. Que é a importância da gente ouvir esse colaborador, e isso faz com que a gente reduza custos de contratação. Então, demitir é rápido, né? A gente demite. Agora, para contratar essa pessoa, inclusive para demitir, às vezes também podem acarretar processos judiciais se você não faz isso corretamente, né? Você não pode, né? Demitido, sai daqui. Isso não pode acontecer, né? Então, existem boas práticas que você pode fazer também para demitir essa pessoa de uma forma, né, uma forma mais justa, mas o próprio processo da contratação também é um processo custoso para a organização, treinar, né? Como a Carol trouxe também. E quando a gente fala desse pilar social, a gente está falando de como a sua empresa, mesmo que pequena, média ou micro, ela impacta as pessoas. Então, hoje, os seus colaboradores, os seus clientes, os seus fornecedores, a sua comunidade, se eu ligasse para eles agora e falar o que você acha, deixa eu até pegar, por exemplo, aqui a Dani Fernandes, né, da empresa da Janaína. Tá? Dani Fernandes, o que você acha dessa empresa? E aí, o que você falaria? Você tiraria o telefone da minha mão? Ou o que você tentaria fazer? Né? Então, isso é muito importante. A gente precisa ouvir. E o legal de você ouvir é porque a sua empresa melhora com as sugestões. Porque você cria uma empresa que é melhor para essas pessoas. Para todas elas. Então, quando a gente fala, né, do pilar social, a gente está falando de cuidar dos nossos colaboradores, promover diversidade e inclusão, capacitar e desenvolver essas pessoas, trabalhar na gestão de fornecedores, atrair e fidelizar clientes e também pensar nesse nosso impacto na comunidade. Então, na prática, Bruna, o que é isso? O que eu posso fazer? Bom, se a gente está falando de ESG, a gente está falando de ter um ambiente de trabalho saudável, né? Um ambiente que eu possa estar nesse trabalho, que eu me sinta bem, aquilo não seja tóxico para mim. Então, a gente está falando, inclusive, de reduzir e zerar casos de assédio moral, assédio sexual, né? Um lugar onde eu tenha um salário justo e em dia, né? Se preocupar com a saúde e segurança, incluindo a saúde mental do meu colaborador. Inclusive, hoje, quando a gente fala de saúde mental, tem algumas pessoas que têm resistência, né? Falam, eu não sei se eu acredito nisso, isso não existe. Mas quando o burnout chega e seu colaborador precisa ficar afastado aí por 1, 2 semanas, porque ele não aguenta mais, ele de fato chegou num burnout, você vai sentir no seu bolso também, né? Valorização e reconhecimento é quando eu chego para o meu colaborador e falo obrigado pelo seu trabalho, gostei do que você fez, essa ideia foi ótima, isso que você fez transformou, entregou algo melhor para o nosso cliente, por exemplo, muito obrigada por isso. Então, às vezes, gente, o ESG, ele não está no dinheiro, ele está nas palavras, né? Ele está em você cuidar dessa pessoa, de você valorizar ela, né? Evitar qualquer tipo de discriminação, adaptar o ambiente para a inclusão, isso é importante. Então, a gente está falando fisicamente de acolher, de ser um ambiente acolhedor para todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiência, né? Então, às vezes, é você colocar uma rampa de acesso para você, inclusive isso é lei, tá, gente? Ter uma rampa de acesso, ter acessibilidade dentro do seu ambiente, né, ali de trabalho. Então, se você vai receber, tem que ter uma rampa, as portas têm que ser acessíveis para que esse cadeirante, por exemplo, possa entrar e usufruir do seu espaço livremente, né?
A parte também de incentivar cursos gratuitos, palestras, trocas de conhecimento com a equipe. Então, às vezes, você tem um colaborador que tem muito conhecimento e um colaborador que está começando, é um estagiário. Então, por que a gente não promove essas trocas para que, de fato, esse estagiário consiga apoiar mais essa pessoa com conhecimento, né? E de fato, contribuir para o desenvolvimento daquela organização, né? Promover o aprendizado interno, pagar os fornecedores em dia. Isso é importante, gente. Não fiquem devendo, hein? Entender o que é importante para o cliente, para que a gente possa melhorar a qualidade dos meus produtos, dos meus serviços, e também oferecer pequenos apoios às causas locais, né? Eu vou também trazer alguns cases aqui no final, bem legal, sobre esses pontos aqui. Ótimo, olha lá, temos novas mensagens. Eu estou abrindo uma empresa agora, queria saber se existe algum administrador e investidores em fundos verdes. Ah, sim, para pequenas empresas. Boa, Babi, acho que podemos falar sobre isso também depois, tá? Inclusive é um bom ponto para um outro encontro também. Inclusive vamos falar sobre empregos verdes e digitais, né? Outro ponto, então, do ESG é o pilar ambiental. Então, quando a gente fala do pilar ambiental, muitas empresas de serviços, né, de tecnologia falam, esse daí eu não preciso nem fazer, porque eu não tenho impacto. Aí que está seu erro, meu amigo, porque como é que você vai criar um plano de ação para remediar os impactos negativos que você está causando, se você nem conhece o que você de fato está impactando, né? Então, quando a gente fala do pilar ambiental, olha só a quantidade de coisas que você, que é da área de serviços, né, área de tecnologia, poderia fazer. A questão de redução de resíduos, economia de água, uso consciente da nossa energia, compra consciente, logística e transporte e também educação ambiental. Então, a gente está falando de como a sua organização, mesmo que pequena, tem impactos negativos e a gente precisa mitigar, acabar com esses impactos negativos para impactar positivamente, né? E quais são, então, as boas práticas que eu posso fazer para eu que sou pequenininho aqui, né? Tenho poucas pessoas na minha empresa, o que eu posso fazer? Gente, para começar, é importante começar separando o nosso lixo, né? Hoje, grande parte do nosso lixo, ele é reciclável, mas ele não é reciclado de verdade, porque as pessoas não destinam corretamente para essas cooperativas de reciclagem, não fazem a devida separação. Então, vocês têm ideia de que hoje a gente joga toneladas de quilos, né, de resíduos nos nossos oceanos e a gente poderia estar reciclando isso, né? Inclusive gerando lucro para essas cooperativas, né? Incentivar a redução do uso de descartáveis, isso eu vejo bastante, eu fico super orgulhosa quando a gente vai falar com algum cliente, ele fala, Bruna, fiz uma ação aqui de reduzir o consumo de não comprei mais copinho plástico, não comprei mais canudinho. Hoje, meu colaborador, eu entreguei aqui uma caneca para ele e um copo reutilizável, e ele vai usar esse copo, tem o nome dele, tem o logo da minha empresa, super legal, isso é bem bacana. Hoje, como eu comentei, o plástico demora 400 anos para se decompor, gente. A primeira escova de dente que você teve ainda está lá, né? Então, assim, a gente não pode mais ser assim, a gente está evoluindo enquanto espécie, a gente não pode passar por isso, né? Instalar torneiras que tenham um fechamento automático ou aqueles redutores de fluxo, reaproveitar a água da chuva para limpeza. Aqui tem, inclusive, uma doceria maravilhosa que eu acho incrível. Eles têm um ar-condicionado interno, que a água que cai do ar-condicionado eles colocam na plantinha. Olha que lindo. Fica lindo. É uma planta de verdade, não é uma planta de plástico, né? Já está ajudando a capturar carbono e ainda está reutilizando essa água. Né? Então, trocar as lâmpadas para lâmpadas LED, que consumam menos energia, desligar os equipamentos quando a gente não está usando, incentivar a ventilação natural antes do ar-condicionado, isso é importante, né? Então, a gente está falando, de fato, de reduzir custos, né? De quanto que isso vai ser mais eficiente para mim, né? Inclusive, eu também já entrei em várias padarias, as padarias com as luzes ligadas, aí no primeiro momento eu até me assustei, falei, nossa, gente, o que está acontecendo? Acabou a energia. Mas depois eu perguntei, falei, nossa, o que aconteceu? Não, a gente está aproveitando a luz solar, e realmente estava claro, é que a gente está tão acostumado a entrar de dia e as coisas estarem tão acesas que a gente até estranha, né? Mas isso é uma mudança também do pensamento de tanto do empresário quanto do consumidor, do cliente, né?
Outro ponto, né? Priorizar os produtos reutilizáveis, reciclados, de origem sustentável. Isso é um ponto muito legal, porque tem muita gente que acha que só porque é um produto reciclado ele é sujo. Gente, não é sujo, muito pelo contrário, né? Ele passou por toda uma cadeia, a gente tem que se orgulhar dele estar ali, né? Porque, inclusive, hoje de manhã eu também estava no outro treinamento, a moça falou isso, né? Às vezes a gente acha que vai jogar fora. Gente, mas o jogar fora não existe, né? O mundo é um só, o jogar fora só vai parar em outro lugar, né? Exatamente isso. Planejar entregas para reduzir deslocamentos desnecessários. Inclusive, hoje existem aplicativos que vocês podem baixar para colocar rotas de entrega. Então, quando é um motoboy, né, uma entrega, ou até um caminhão que vocês vão fazer uma entrega, então vocês podem usar esse aplicativo que reduz. Inclusive, combustível está caríssimo, não sei vocês, né? Eu já estou andando a pé ou de bicicleta, porque realmente está caríssimo. Imagina isso a larga escala para uma empresa que precisa fazer isso todos os dias, entregar em vários lugares. Então, a gente precisa se preocupar com essas questões, né? Que, inclusive, reduz muitas emissões. Promover campanhas internas sobre o consumo consciente. Então, assim, tá fazendo na sua organização? Comunica, não guarda isso com você. Eu tô fazendo uma campanha de redução dos copos plásticos. Coloca uma plaquinha, imprime um papelzinho, né? Um papelzinho não tem problema. Um papelzinho que vai conscientizar mais pessoas é ESG, tá? Não se preocupem com isso. Então, coloca lá, né? Aqui não usamos copos plásticos, né? Comuniquem isso internamente. Né, os clientes também vão entrar, vão poder ver isso, essa ação, vão falar, poxa vida, é verdade, olha só o que essa empresa está fazendo. O ser humano, ele é muito guiado pela referência dos outros. Então, se eu vejo que alguém está fazendo, eu vou lá e posso fazer também, porque isso é cultural. A gente precisa mudar essa cultura. E é por isso que a gente fala que são essas pequenas ações, é eu fazendo no meu dia a dia, que incentiva você a olhar de uma outra forma e fazer no seu dia a dia. Já a gente está fazendo isso no nosso condomínio, no nosso prédio, no nosso bairro, e já a gente está fazendo isso nas nossas organizações. E aí a gente está comandando o mundo inteiro, mudando isso, pensando na nossa sobrevivência e na sobrevivência das nossas empresas, né? Olha só, a Dayana, trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul com diversas cooperativas de catadores. Essa parceria dá muito certo. Ai, que orgulho, Dayana. Ai, que felicidade. É isso aí, gente. E também criar pequenas metas, criar desafios, né? Então, isso é uma forma, inclusive, de a gente chamar as pessoas para a gente engajar nesse tema, né? Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida? E, gente, por que então, no final das contas, a gente deve investir em ESG? Porque, claro, a gente vai acessar novos mercados, novos clientes, a gente vai reduzir os nossos riscos. E por que reduzir riscos, né? Porque lembra que eu falei a importância da gente ouvir as nossas pessoas? Imagina eu tenho um colaborador que está extremamente infeliz dentro da minha empresa e eu não sei. Se eu ouço essa pessoa, se eu cuido das minhas finanças, se eu olho para esse impacto ambiental, eu estou reduzindo os meus riscos. Porque, olha só, eu estou causando um impacto negativo que eu nem sabia. Meu colaborador estava quase pedindo demissão e eu ouvi ele e eu consegui, por exemplo, implementar uma ação simples de reconhecimento que ele se sentiu super bem e aquilo não me custou nada, né? Então, olha só o quanto o ESG, ele reduz riscos e custos, tá? Atração e retenção de talentos, porque eu não sei vocês, mas a gente gosta de trabalhar em empresa que a gente é valorizado. Então, para mim, me sinto bem num ambiente de trabalho que é diverso. Eu não quero entrar, né, num ambiente de trabalho ali que você só tem um tipo de pessoa, né? Eu quero trabalhar num ambiente diverso, eu quero trabalhar num ambiente onde eu tenha benefícios, né? Não sei vocês, né? Eu gosto de benefícios. Então, é claro que quando a gente olha para isso, a gente atrai e retém esses talentos. Melhora a nossa reputação, uma marca mais forte. Então, quem aí não já comprou de uma empresa sustentável porque viu que ela tinha práticas mais sustentáveis, né? Preparação para exigências futuras. Então, olha, como eu comentei, hoje aqui no Brasil, a gente já, inclusive, tem a BNT 2030, que são práticas recomendadas de como a gente pode implementar o ESG. A gente tem a IFRS 1 e 2 se tornando obrigatória para 2026 para empresas que são de capital aberto. Isso está cada vez mais, né? A CVM, grandes empresas já têm essa obrigatoriedade a serem seguidas.
alguns fornecedores, né, algumas empresas europeias que obrigam os seus fornecedores, inclusive aqui no Brasil, de terem práticas ESG. Então, vejam só, a gente está falando de uma legislação vindo aí, de uma regulamentação mais forte sobre ESG. Então, claro que se a gente se preparar é melhor ainda, né? E, gente, vou contar um segredo. A gente recebe clientes aqui falando assim, me socorre, eu tenho um super cliente aqui que me pediu um relatório, que me pediu práticas ESG, eu não sei o que falar, e se eu não fizer isso até sexta-feira, eu estou lascada. Isso acontece muito, muito mesmo. Então, assim, vocês estando preparados para isso, vocês não vão precisar lidar de última hora. E, claro, tudo é cultural. Quanto antes a gente começar, melhor a gente vai estar preparado para lidar com isso, tá? E inovação e diferenciação também, né? Então, claro que uma empresa ESG, uma empresa de sustentabilidade, você olha para ela e fala, caramba, olha como ela está à frente de todos. Nossa, quero ser ela. E, gente, hoje o ESG, como eu comentei, ele se torna cada vez mais um requisito. Inclusive, hoje, esse investimento que a gente está fazendo aqui, né, do Ao Invest Verde, ele é um investimento externo para que a gente cumpra essa agenda ESG, né? Então, isso, de fato, está sendo aplicado na prática agora, né? Então, assim, cada vez mais os bancos, eles vão exigir também relatórios, formalizações. Então, não é só a prática em si, é também a formalização do que você tem de fato em ESG para conseguir um crédito, né? Então, a gente, para manter uma parceria de negócio, então, vocês vão sentir cada vez mais isso, tá? E olha só que interessante, vocês também sabiam que se vocês colocarem o ESG, implementarem essas práticas ESG, vocês também estão contribuindo para os empregos verdes e digitais? Vocês já ouviram falar desse termo? Eu achei muito interessante. Então, os empregos verdes nada mais são do que quando os colaboradores eles atuam diretamente nessas práticas sustentáveis. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa de escritório que faz as suas atribuições, mas também se preocupa com o consumo de papel que ela está tendo, ela também se preocupa com a energia. Então, poxa, eu estou no escritório, eu vou desligar meu ar-condicionado, eu vou desligar meu computador quando eu terminar de trabalhar, eu vou falar para as pessoas pararem de ficar imprimindo folhas desnecessárias, né? Eu vou colocar aqui na minha lixeira uma plaquinha para que as pessoas destinem corretamente os resíduos, falem o que é de metal, de plástico, para que a gente possa destinar corretamente esse lixo. Esses são os empregos verdes, que focam exatamente, que pode ser você, inclusive, que está trabalhando nesse emprego verde, ainda não sabe, nessa redução do desperdício, nessa eficiência energética, na reciclagem. Quem aí nunca foi sair de uma sala, olhou aquele ar-condicionado e falou, gente, vai ficar ligado isso aqui, vou desligar, né? O meio ambiente agradece, a gente brinca, mas é verdade, isso é uma atribuição, é um emprego verde. E os empregos digitais também. Os empregos digitais, eles mudaram ainda mais agora com a pandemia, né? Então, tudo que poderia ser feito físico e que pode ser feito digital é um emprego digital. Então, eu estou falando de empregos, né, formais e ligados à tecnologia, de sistemas, e que hoje são completamente digitais e que também têm esse mesmo objetivo de reduzir os impactos ambientais, tá bom? Quem aí de vocês já não tem esses empregos verdes e digitais e não sabiam, não é mesmo? E, gente, agora eu quero ouvir vocês, coloquem aqui no chat qual desses 4 pontos é o maior desafio de vocês. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Quais são hoje os maiores desafios das pequenas empresas para implementar uma jornada ESG? Primeiro de todos, coloquem aí se é esse também. Falta de conhecimento para mapear, implementar e monitorar todas essas estratégias. Esse é um ponto para vocês? Coloquem aí. Dificuldade de encontrar soluções voltadas à realidade do pequeno negócio. Bruna, mas eu não sei, isso é muito grande, isso é para grande empresa, não é para mim. É para você sim, né? Todo mundo tem que fazer o ESG, todo mundo pode se beneficiar do ESG. Então, essa também é um desafio seu, encontrar essas soluções. O terceiro ponto, ausência de linhas de crédito especiais para ESG. Eu não encontro isso no mercado, né? E 4, poucos exemplos de ESG na prática. Falamos vários aqui, vamos falar mais. E aí, gente, qual desses 4 pontos é o maior desafio de vocês? Coloquem aqui. A Bibi falou, acho que é um pouco de tudo. Um pouco de cada item.
né, gente? E de formas diferentes. Quem aí também não tem essa questão, né, de falta de conhecimento interno? Então, às vezes, o próprio gestor não tem não vê a importância, porque falta também conhecimento, ou às vezes alguém do operacional, né? Você dá uma diretriz para ele, olha, você pode reciclar, você pode reduzir papel, e ele não faz porque ele não entende por quê. Então, ele acaba não fazendo, ele acaba não dando importância, né? Então, a gente está aqui para ajudar em todos esses pontos. Sou muito nova nesse mundo do empreendedorismo. Seja bem-vinda, Babi. Fique à vontade. Já está no nosso grupo. Lá vamos dar várias dicas de como você pode criar a sua empresa de forma ESG, tá? Gente, então esse encontro, né, ele foi pensado exatamente para sanar esses grandes desafios. Inclusive, esses maiores desafios foram mapeados pela Serasa Experience, tá? Vamos entender, então, cases práticos? Me mostra, Bruna, você me trouxe um mundo maravilhoso. Isso acontece na prática? Acontece, e as empresas já estão se beneficiando disso. Olha só que interessante. Trouxe aqui alguns cases de clientes nossos. Então, por exemplo, a Agência Bistrô é uma agência de publicidade e que está no Rio Grande do Sul. Foi, inclusive, afetada também pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Olha só que interessante, eles hoje têm vários reconhecimentos, inclusive por ser, né, uma pequena empresa e trabalhar o ESG, eles ganharam 3 reconhecimentos do GPTW, como melhores empresas para se trabalhar étnico-racial, LGBTQIA+, e como agência de publicidade. Olha só que interessante, né? Imagina você aí ter um reconhecimento para falar que é seu. Delícia, né? A Agência Bistrô também hoje apoia o Pacto Global. O Pacto Global é uma iniciativa da ONU, onde você pode ser signatário, você paga uma taxinha anual, você tem também acesso a vários benefícios, e um dos grandes benefícios é mostrar que a sua empresa está alinhada com um grande padrão global de sustentabilidade. Então, quando você faz parte do pacto, você precisa anualmente demonstrar o seu desempenho em direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção, que são os grandes pilares também do ESG. Então, nada mais interessante, significativo, do que mostrar que você é uma empresa que se preocupa com ESG e faz parte do Pacto Global. Legal, né? A Agência Bistrô também mostrou que ela tem os objetivos do desenvolvimento sustentável alinhados às práticas dela. Olha só que legal. Então, o ODS 3 de saúde, de educação de qualidade, de igualdade de gênero, trabalho decente, produção e consumo responsável, ação climática e parcerias são ODSs que estão na estratégia da empresa. Olha só como isso não faz diferença na hora que a gente vai escolher uma empresa. Eu não sei vocês, se eu estivesse escolhendo uma empresa para publicidade e visse que a empresa tem isso aqui, eu já ia falar, uau, que incrível, né? E olha só algumas práticas que eles possuem. Na parte de governança, eles possuem um código de ética e conduta, eles possuem um canal de denúncias online, uma plataforma de compliance para garantir que eles estão dentro da lei. Outros pontos também, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Manual do home office sustentável. Olha só que legal, eles têm uma sede, mas eles também fazem home office. Então, aqui são dicas para como que eles podem ser mais sustentáveis no ambiente de trabalho de casa. Olha só que legal. Coleta seletiva de resíduos, redução do uso de plásticos na sede. E quando a gente fala dos pilares sociais, eles têm ações de voluntariado, bazar, ponto de arrecadação, apoio financeiro, logístico e emocional aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Isso faz toda a diferença, gente. Às vezes você não tem dinheiro para contribuir para que aquela comunidade que foi atingida, que inclusive pode ser a sua, você não tem dinheiro para poder apoiar, mas você tem um carro, você tem um transporte, você tem uma sede. Isso faz toda a diferença. E você pode fazer a comunicação. Pessoas da comunidade, eu estou recebendo roupas, eu estou recebendo cobertores, mandem para mim que eu vou destinar para minha comunidade, né? Olha só a diferença que faz, gente. Às vezes, a ação ela não está no dinheiro, né? Ela está muito mais do que isso. Outro ponto também
né? Então, as ações, as parcerias que eles fazem com as ONGs da Ilha do Pavão, Semana do Lixo Zero em Canoas. Então, isso faz toda a diferença para a gente executar uma boa ação de ESG. E como eles têm um pilar de diversidade muito, muito forte, como vocês viram, eles foram reconhecidos pelo GPTW, isso é uma meta deles. Eles também trouxeram de forma pública, como eu mostrei para vocês a importância ali, né, da gente ter nossas metas, objetivos. Eles hoje têm a meta de ter 30% de pessoas não brancas na equipe. E olha que legal, eles trouxeram aqui que eles estão em processo. Hoje nós temos 24%, a gente quer chegar a 30%. 50% de mulheres na equipe da criação. Essa meta já está cumprida. Acolhimento da população LGBT, essa meta está cumprida, né? Incluindo pessoas trans. Presença de PCDs de pessoas 50 mais na equipe, combatendo o capacitismo e otarismo, também como uma meta cumprida. Olha só a diferença que faz a comunicação das suas ações, né? Muito legal. Vamos ver mais um case, gente? Eu trouxe aqui para vocês a Esquilo. A Esquilo também é uma organização que acho que muitos de vocês, inclusive, têm acesso a Esquilo, né? Hoje eles fazem parcerias com empresas de telecomunicações para distribuir livros digitais gratuitos por conta dessa parceria, né? Então, olha só que legal. Eles também já fazem parte do Pacto Global, então eles assinaram, são signatários, mostram que estão alinhados com a ONU em relação à sustentabilidade, né? E olha só a forma como a Esquilo trouxe o seu impacto ambiental. Por ser o modelo de negócio que ele tira a impressão de livros para transformar no digital, o modelo de negócio deles também ajuda a ser mais sustentável, inclusive gerando empregos verdes, empregos digitais. E olha só o que eles têm. 277,5 milhões de árvores poupadas com os livros distribuídos. 24 mil árvores poupadas com páginas lidas. Gente, isso é um grande feito. Olha só que interessante como eles trazem isso para o público, né? Eles também são uma empresa Great Place to Work, então foram certificados como uma boa empresa para se trabalhar. Para quem ainda tem um pouco de dificuldade em entender o que isso significa, ser uma empresa Great Place to Work quer dizer que eles fizeram uma pesquisa interna do GPTW para todos os colaboradores e os colaboradores avaliaram essa empresa como uma boa empresa para se trabalhar. Ela só consegue esse selo quando ela tem todos os critérios atingidos. Se ela não tem e se os colaboradores não avaliam ela como uma boa empresa, ela não avança, ela não ganha certificação, tá? Então, aqui, eles conseguiram. Então, de fato, é o colaborador dizendo que eles gostam de estar nessa empresa, tá? Outro ponto interessante também, né, para quem tem essa dúvida, se empresa de serviços, de tecnologia, deve cuidar do meio ambiente, olha só o que eles fizeram, e é o que é importante que vocês façam também. Apesar de ter uma emissão baixa de gases de efeito estufa, eles fazem parte de uma organização comprometida em reverter as mudanças climáticas. Olha só que legal. E para isso eles fizeram um inventário de gases de efeito estufa. O que é esse inventário de gases de efeito estufa? Ele é um cálculo feito através de uma metodologia global, que é o GHG Protocol, onde a gente vai entender qual é a quantidade de emissões que a gente tem em toda a nossa operação e também fora da nossa operação. Então, aqui a gente pode medir o escopo 1, 2 e 3, e o 3 é o escopo onde a gente entende também a questão interna e externa, né? Os 3 escopos trabalham tanto o impacto interno quanto também de fornecedores e também esse impacto na energia que a gente utiliza, na fonte de energia e tudo mais. Então, claro, se a gente quer contribuir com a questão climática, se a gente quer de fato ter metas para ser carbono neutro, para ser net zero, a gente precisa fazer um inventário de gases. E é isso que eles fizeram, olha só que bacana. E além disso, também se comprometeram, né, com essa organização. Tá bom? Excelente apresentação, vocês estão de parabéns. Ai, muito obrigada, Monique. Que felicidade, que bom que você está aqui aprendendo com a gente. Bom, gente, olha só que legal também esse case da Esquilo. Algumas pessoas ficam nessa dúvida, né? Como é que eu vou, então, trazer um feedback para o meu colaborador? Como é que eu vou desenvolver o meu colaborador?
Isso tudo, essas informações todas, tá, gente? Eu retirei dos relatórios de sustentabilidade, né? A Esquilo tem um relatório de sustentabilidade, onde eles divulgam essas informações publicamente. De novo, uma ação de governança, transparência. Olha só, porque é uma forma de valorizar, né? E de fato, né? A gente olhando aqui fica até com vontade de, né, de entrar na Esquilo, né? Comprar um livro deles, a gente fica com vontade. E olha só o processo que eles fazem para o desenvolvimento dos colaboradores. Então, eles têm todo o detalhamento. Então, eles começam fazendo as metas e planejamento, depois eles fazem uma avaliação de performance, avaliam a meritocracia, fazem o reconhecimento, depois fazem conversas de desenvolvimento, e isso se repete depois, né? Então, avaliação de desempenho da cultura e sucessão, depois uma meritocracia e reconhecimento também, e ali no final do ano, de novo, as conversas de desenvolvimento. Então, 2 vezes por ano, eles fazem esse processo de escuta com os colaboradores. Olha só que legal, tá? E benefícios, Bruna, me dê dicas de benefícios. Olha só, os benefícios também são ESG. Eu estou trazendo um ambiente mais saudável para os meus negócios, né? Então, a gente está falando de parcerias que a gente pode fazer, né? E aderir, por exemplo, a plataformas de terapias para cuidar da saúde mental. A gente pode fazer também treinamentos de saúde, de bem-estar. Então, os workshops também que a gente pode fazer de forma recorrente. Os planos de saúde odontológicos. O Gympass, né, por exemplo, né, então benefício onde a gente incentiva práticas esportivas, seguro de vida, auxílio creche, há também licença maternidade e paternidade estendida, então isso também é uma grande diferença, né, então às vezes isso faz toda a diferença no bem-estar do colaborador, e também uma participação nos resultados, olha só que bacana, são algumas das muitas ações que a Esquilo tem feita para ser uma boa empresa ESG, tá bom? Monique, não deixe de assistir a gravação depois, tá bom? Bom, gente, então já estamos encaminhando aqui também para a nossa finalização, né? E, bom, então vocês puderam perceber até agora que quando a gente falou, então, da jornada ESG, a gente está falando de muitos benefícios que vocês podem ter. E existem alguns passos que a gente aqui, como especialista, recomenda que vocês façam. Vocês que são pequenas empresas, vocês não precisam passar por aquele todo processo que uma grande empresa precisa passar. Existem passos mais fáceis, efetivos, que vão trazer resultados para vocês. E esses 5 passos são exatamente os passos que a gente colocou para que vocês participem ali na consultoria em grupo e também podem usufruir durante a certificação, onde vocês vão poder se desenvolver para buscar esse reconhecimento no final. E quais são esses 5 passos? Então, primeiro, mapear, conhecer todas as práticas que vocês possuem, que é algo que a gente falou bastante aqui. Então, vocês com certeza se identificaram com vários exemplos que a gente foi mostrando aqui, se não mais, não é mesmo? Quem aí se identificou como mais, eu faço mais do que isso é incrível. O segundo é comparar, então entender em relação ao mercado, como que eu tô? Eu tô à frente, eu tô atrás, como que eu mostro isso e, de fato, me coloco à frente do mercado? Então, poxa, eu tenho mais práticas que o mercado, olha só, mais práticas do que essa outra pequena empresa que também está nesse setor. Olha, então eu vou comunicar melhor para me destacar no mercado, tá? Colher esses benefícios, ter mais clientes, mais lucro durante esse processo. Entender também como é que eu avalio, quais são esses temas que têm mais impacto, mais interesse. Então, se eu vou ouvir as minhas pessoas, eu vou incluir isso também nas minhas ações do dia a dia. Se eu for entender o que de fato tem impacto para a minha organização, eu também vou incluir isso no meu dia a dia, né? Então, são esses temas que vão fazer com que eu tenha mais prioridade. O quarto é a criação de estratégia, que nada mais é do que criar aqueles objetivos, metas de redução, em alguns indicadores que podem ser simples, né? Então, consumo de água, consumo de energia, como a gente falou, né? Taxa de turnover, né? Desempenho financeiro, tudo isso é uma estratégia ESG integrada. É importante que a gente tenha isso, tá bom? E também comunicar e ter essa transparência. Então, não deixem de mostrar para o mundo, de mostrar para o mercado que vocês têm essas práticas. E, gente, esse nosso programa que a gente está fazendo aqui com vocês, que a gente está divulgando publicamente, né, agora, e a gente vai divulgar aí também por mais tempo, é importante que vocês percebam que isso é para que vocês colham esses benefícios do ESG.
Então, hoje, vocês têm essa oportunidade de colocar na prática de forma bem acessível para que vocês possam, de fato, deslanchar essa jornada ESG e colher esses benefícios, tá bom? A gente também vai disponibilizar para vocês um e-book de como vocês podem criar essa jornada ESG para pequenas e médias empresas, tá bom? Gente, eu quero agradecer vocês, agradecer a minha fala, agradecer a interação de vocês nesse momento. Eu adorei o comentário de vocês. E deixem aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários também, nos comentários, né, no chat, tá bom? Muito obrigada. Agora eu vou chamar a Carol para falar um pouquinho. Obrigada pela excelente apresentação, Bru. Foi ótimo, ótimo, ótimo. A gente já vai colocar o link aqui no chat também para vocês poderem baixar o e-book. E eu voltei para falar para vocês, para fazer o recado final, que é: entre na nossa página para participar desse programa, que é a certificação Impacto Positivo. Pode passar, Bru. Então, só relembrando, Bru, tá passando aí todos os slides. Ótimo. Esse aqui? Pode passar na ordem mesmo. Opa, deixa eu voltar. Aqui? É que acho que tá com um pequeno delayzinho. Perfeito, gente. Ó, pequeno problema técnico, mas só voltei para relembrar para vocês como que funciona o nosso projeto. Então, as empresas estão sendo convidadas, vocês, para participar da nossa consultoria em grupo. São 4 módulos, onde vocês vão aprender a mapear e saber como que vocês estão em relação às questões ESG, fazer diagnóstico, receber um benchmarking, ter acesso às melhores práticas ambientais, sociais de governança, saber como vocês podem usar o ESG para reduzir custos, atrair clientes, gerar empregos e como construir projetos e planos de ação. E hoje eu trouxe para vocês, para quem fechar hoje ainda, pode passar, Bru, uma oportunidade exclusiva, que a gente tem uma turma começando de treinamentos dia 15 agora. Então, terça-feira, a gente já tinha uma turma começando desses treinamentos. Eu vou deixar aqui quem se inscrever hoje vai poder participar dessa turma no dia 15 também, sem custo. Então, é um benefício para quem tirou a quarta-feira à noite para passar a noite aqui com a gente. Então, quem ficou vai poder ter esse benefício, que é essa turma, o ESG, um caminho estratégico para os negócios, ODS Pacto Global, pensando global e agindo local, projetos e processos, impulsionando inovação e sustentabilidade, e ESG na prática dos riscos e oportunidades. Então, quem entrar no site e fechar hoje vai ganhar esses 4 treinamentos, porque vocês são guerreiros, ficaram aqui com a gente. Então, muito obrigada. Bru, pode passar. E aí, então, aqui só passando os valores oficiais. Então, quem fizer hoje vai ter não 8 horas, mas 16 horas das consultorias em grupo. O custo para a gente fazer as 8 horas é de R$600, porque está sendo subsidiado 500 pela CACB. A nossa certificação, que nem eu comentei, começa ali em R$500, vai até 2.500, mas por hoje. Então, ela sai com esse valor, porque justamente tem 50% de desconto, senão o valor seria entre R$1.000 e R$5.000. A economia que é de pelo menos de R$1.000 a R$3.000, com as 4 horas, com as 8 horas, na verdade, de treinamento extra que vocês estão ganhando. A economia é mais de R$2.000, R$3.000 para cada um mesmo. E pode passar, Bru. E aí, agora eu trago para vocês o link onde vocês conseguem fazer o pagamento. Então, acessem esse QR Code. Vou colocar aqui o link da página também. Então, são R$500 para as consultorias em grupo, 50% off na certificação Impacto Positivo. E espero todos vocês participando desse programa maravilhoso. Tenho certeza que vai transformar muito o negócio de vocês e a gente vai ficar muito, muito feliz mesmo de poder ter esse impacto nos negócios. Maurício também entrou aqui para se despedir da gente, né, Maurício? Gente, de verdade, não deixem essa oportunidade escapar. Gente, a Gabriele Oliveira estava com a mão levantada. Não sei se... Eu levantei sem querer. Ah, tá bom. Maurício, fica à vontade para encerrar nosso evento, agradecer, né, a oportunidade que a CACB deu para a gente para estar aqui falando com vocês, captou esse fundo junto ao Invest Verde. Então, gente, ó, se a gente está fazendo isso aqui é por causa do Maurício. Vamos agradecer o Maurício. E, Maurício, aguardamos suas palavras aqui, ó. Vamos dar também vou dar palminhas aqui.
Maravilha, gente, muito bom. Parabéns para vocês duas, Carol, Bruna, foi excelente, né? Realmente passou rápido, né? Você falou mais de 1h30 sem parar, quase sem respirar, mas foi excelente. Realmente você trouxe para nós esse conhecimento de que, de fato, a sustentabilidade pode sim ser um bom negócio para cada uma das empresas aqui. Então, fica o nosso agradecimento em nome da CACB, todo o esforço, a todos vocês que realmente permaneceram conosco aqui nessa quarta-feira à noite. Muito obrigado. E aí, fica aí a oportunidade, não é? Não é sempre que nós temos a União Europeia pagando parte das nossas contas. Então, vamos aproveitar, gente. Entrem e usem. Obrigado, Carol. Deixo com você aí também para finalizar. Bom, pessoal, é isso. Convido vocês a transformar juntos a sua empresa e o mundo com a gente. E ótima noite a todos. Um beijão. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. Contamos com vocês. Queremos encontrá-los em breve. Boa noite. Obrigada, Boa pessoal. noite. A União Europeia.